voltando para finalizar a nossa aula, o nosso conteúdo de átomos e tabela periódica. Para concluir agora, concluir a aula, vamos concluir a situação problema que eu coloquei no segundo bloco. Então, qual é a situação problema? Você trabalha numa indústria que fabrica plásticos e você precisa selecionar um plástico para produzir um polietileno, ou melhor, você precisa selecionar um polietileno para você produzir um tipo de material com uma determinada característica. Então, vamos entender que característica é essa. Então, vamos lá. Você é engenheiro e trabalha em uma indústria que produz vários tipos de plásticos. Dentre esses tipos, você deverá escolher qual matéria-prima é necessária na fabricação do polietileno. O polietileno que deverá ser escolhido participará na fabricação de filmes plásticos. Então, qual é o material necessário? Então, qual é o polietileno que você vai escolher para fabricar esse tipo de plástico aqui? Então, se você trabalha nessa empresa, você precisa entender certinho quais são os materiais que você precisa utilizar. Então, quais propriedades deverá ser levado em consideração ao escolher o polietileno mais adequado? Eu posso escolher qualquer um? Não, né? E quais características o plástico filme tem que possuir? O plástico filme, ele pode ser utilizado um polietileno muito duro? Que tipo de polietileno tem que ser utilizado? Então, você tem que saber qual que é a propriedade do seu produto final para você conseguir pegar, ou melhor, para você conseguir escolher qual material utilizar para a produção, né, desse material. Então, vamos lá. De novo, a reação de polimerização, que eu já mostrei. Então, aqui eu tenho o etileno. O etileno é um monômero. Então, o etileno é um monômero, que é uma parte. Esse monômero, ele, por meio de reações, utilizando catalisador, pressão e temperatura adequada, as ligações duplas são quebradas. E depois, então, esse monômero ele vai ser ligado a outros etilenos, formando, então, o polietileno. Então, isso aqui é uma reação de polimerização. É uma descrição simples de uma reação de polimerização. Bom, o polietileno, existe dois tipos. Então, qual é a característica, qual vai ser a característica do polietileno para utilizar no plástico filme? Então, quais são os dois tipos? Existe o polietileno de alta densidade e existe o polietileno de baixa densidade. Então, o PEAD e o PEBD. Então, o B de baixa e o A de alta. Alta densidade e baixa densidade. Qual é a diferença entre os dois? Então, aqui, o polietileno de alta densidade possui excelente resistência química, maior dureza, ou seja, ele é resistente ao risco, e rigidez em relação a quem? Ao polietileno de baixa densidade. Ele apresenta elevada resistência a impacto, elevada resistência a estresse mecânico. Tá? Então, o de alta densidade possui essas características. Vamos ver o polietileno de baixa densidade. Capacidade de formar películas finas, com espessura de até 0,015 milímetros. Ou seja, uma pequena quantidade de polietileno de baixa densidade, então uma pequena massa, é suficiente para produzir uma grande quantidade de película plástica. Se o objetivo é fabricar um polietileno para a produção de plástico filme, então a gente já sabe que a gente precisa do polietileno de baixa densidade. Mas como é que eu sei? Vamos pensar quimicamente. Como é que eu sei qual é o material, qual é o polietileno de baixa densidade, quimicamente falando? Então, aqui eu tenho as características, né? O polietileno de alta densidade, ele é formado por cadeias poliméricas lineares. O polietileno de baixa densidade é formado por cadeias poliméricas ramificadas. Ou seja, existem ramificações nessa estrutura, nessa cadeia. Lembrando, gente, deixa eu só voltar aqui. O polietileno ele é formado por hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio ligado. Então, essa estrutura aqui, nós temos carbono ligado a carbono, todas essas pontas aqui são todos carbonos, e nesses carbonos existem os hidrogênios ligados. Então, quando a gente diz que a estrutura é linear, quer dizer que não tem nada aqui fora, não tem nenhum tipo de ligação que foge disso daqui.
Então, por isso que essa cadeia linear forma um polímero, né, um polietileno de alta densidade, porque vai haver uma maior compactação dessas cadeias carbônicas. Já o polietileno de baixa densidade, ele é classificado como baixa densidade, por quê? Porque existem ramificações e essas cadeias não são sobreponíveis, ou seja, elas não vão formar um material denso. Então, ela vai formar um material que tenha baixa densidade. Vamos só relembrar lá? Densidade é a relação da massa dividido pelo volume. Pensando junto comigo aqui, o volume é formado por uma cadeia de alta densidade, vai ser um volume o quê? Menor. A densidade, como o volume vai ser menor, a densidade é o quê? Maior. Agora, quando tem um volume maior, um volume grande, a densidade ela vai ser o quê? Baixa. Então, o polietileno ele vai ocupar um espaço maior, portanto, a densidade desse material vai ser menor. Então, entre os dois materiais, a escolha deve ser, então, o polietileno de baixa densidade. Mas vamos esperar que ainda a gente não está solucionando o problema, eu estou mostrando para vocês as estruturas e como é que isso acontece. Então, tá. Vamos pensar aqui. O que interessa para nós aqui é o que eu falei para vocês em relação à densidade. Ó. A densidade de um polietileno de baixa densidade, então é uma densidade baixa, que varia ali de 0,91 a 0,94 gramas para cada centímetro cúbico. O polietileno de alta densidade, óbvio, né? Ele tem uma densidade alta que vai de 0,94 a 0,97 gramas por centímetros cúbicos. Então, a densidade do material é o que vai influenciar na escolha do material para a produção do plástico filme. Então, vamos solucionar, né? Vamos solucionar esse caso. Então, a forma linear e ramificada do polietileno apresentam ou formam polímeros com propriedades totalmente diferentes. Então, se eu quero um tipo de material que ele tenha uma densidade alta e que ele forme plásticos mais rígidos, eu vou ter que pegar o polietileno linear. Por outro lado, se eu quero material mais mole, como é o caso do plástico filme, né, que não seja rígido, eu preciso de uma cadeia ramificada. As moléculas lineares do polietileno podem se empacotar formando um plástico relativamente denso. Então, o polietileno de alta densidade é um material forte e duro, utilizado em garrafas, utensílios de cozinha, etc. Uma imagem aí que vocês estão observando no slide. As moléculas do polietileno ramificado não podem ser empacotadas. Portanto, eles apresentam uma diferença na densidade por conta disso. Então, no polietileno linear, essas moléculas elas ficam mais empacotadas. No polietileno ramificado, não pode, como eu expliquei no slide lá mostrando a figura das estruturas. Esse empacotamento mais frouxo das moléculas produz um plástico de baixa densidade. Então, pelo fato dessas cadeias que são ramificadas não poderem se empacotar, quer dizer que eles vão formar, então, um material com baixa densidade, como o caso dos plásticos filme, que precisa desse tipo de material. O polietileno de baixa densidade é um polímero indicado para a produção de plásticos que necessitem pouca força, como o caso, então, do plástico filme. Então, aqui a gente conclui que entender as propriedades químicas dos materiais é totalmente importante, ele é fundamental para você conseguir entender por que determinado material utiliza para determinado fim e outro para outro fim. No nosso caso, era o polietileno de baixa densidade, ou melhor, era o plástico filme, né? Que eu queria entender o porquê que é utilizado o polietileno de baixa densidade para esse plástico. Por quê? Porque ele é menos resistente, ele não há necessidade de aplicar muita força nesse material. Né? Então, por isso, utiliza-se materiais com estruturas equivalentes a um material que não necessite de muita força. Então, o que eu quero que você observe é que a química ela é totalmente inserida no contexto como por exemplo aqui do plástico, de uma indústria que fabrique plástico. Então, se você é engenheiro dessa indústria, você não pode optar por um material que não seja aquele que vai atingir o seu objetivo final,
que no caso é a fabricação do plástico filme. Então, você tem que entender o porquê. E muitas vezes você precisa explicar isso para o cliente. Por que é que eu estou utilizando esse material e não outro material? Por que é que esse material tem essas propriedades e não aquelas outras propriedades? Porque a química explica tudo isso, tá? E como conclusão da aula, então, de toda a aula, o que foi qual foi a conclusão, né, que você chegou? Qual é a conclusão que eu gostaria, né, que eu quero que você chegue com essa aula? Com o entendimento de átomos, com o entendimento das propriedades da tabela periódica, a densidade, enfim. Então, os átomos e as moléculas constituem toda a matéria. É difícil e a gente não pode desvincular átomos e moléculas com com tudo que a gente tem ao nosso redor e com todos os materiais que existem. A posição do átomo na tabela mostra muitas características que devem sempre ser levadas em consideração. Então, se os elementos estão próximos, quer dizer que eles possuem características similares. Então, só para relembrar aqui, os metais, eles têm carga positiva, porque os metais perdem elétrons. Os não metais, eles têm carga negativa, porque os não metais, eles ganham elétrons, é o contrário. As propriedades periódicas dos metais, quanto mais próximo esses elementos estão, né, entre si, quer dizer que eles apresentam propriedades parecidas. Né? Se eles estão mais distantes, quer dizer que suas propriedades são diferentes. Os metais constituem basicamente 80% da tabela periódica. Então, a maioria da tabela periódica é constituída por metal. Por que precisa saber a distribuição eletrônica? Para saber como é que estão esses elementos químicos, então, em quais camadas esses elétrons estão. Então, para também entender um pouco mais da condução de um metal, a gente precisa entender a distribuição dos elétrons. Enfim, toda a tabela ela mostra características importantíssimas sobre os elementos químicos. Então, as propriedades periódicas são fundamentais para a escolha de um material, como, por exemplo, a densidade. Então, se eu sei que determinada estrutura vai formar um material com alta ou com baixa densidade, é isso aí que eu vou me apegar, então é aquele material que eu vou utilizar. E o arranjo atômico define o arranjo da molécula e, consequentemente, as propriedades macroscópicas de um material. Então, se eu sei que átomos estão unidos para um determinado fim, eu sei que no final eu vou ter uma resposta disso. Se eu sei que estruturas, que elas são altamente, elas conseguem se sobrepor, ou melhor, formar uma estrutura compacta, eu sei que no final ela vai trazer uma característica importante para o material. Então, a próxima aula vai ser uma continuidade dessa nossa primeira aula, né, da unidade 1. Então, a próxima aula nós vamos aprender as ligações químicas e como elas vão influenciar nas propriedades dos materiais. Eu vou continuar falando sobre as propriedades do polietileno, mas agora com uma outra visão. Então, outras situações vão acontecer. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, agora você já entende como é que se dá as estruturas de polietileno de alta, de baixa densidade. Então, como é que agora isso vai ser aplicado numa outra situação? Para isso, é necessário entender as ligações químicas. Então, por exemplo, a gente tem a molécula de água, que é H2O. Então, é o oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Por que a molécula água, unida com outra molécula de água, ela vai formar a água que a gente bebe, por exemplo? Então, o que acontece? Quem é que liga? Como é que acontece essa ligação de uma molécula na outra? Então, nós vimos que existem os átomos eles formam, né, as moléculas, esses átomos são representados na tabela periódica, cada átomo apresenta uma característica diferente, só que agora ligado eles apresentam outra característica. Então, é isso aqui que nós vamos ver na próxima aula. Espero que você fique junto comigo para você aprender ou relembrar mais um pouco, né, de outros assuntos da química e uma aplicação interessante em relação às propriedades dos materiais. Então é isso. Vejo você na próxima aula e até logo!